Eliane Irala, William ou quem sabe algum nome que a imprensa ainda não descobriu. A verdade é que o Internacional tem 7 dias para corrigir uma falha grave dentro do departamento de futebol. Dar a Roger Machado reforços de hierarquia para a Copa Libertadores. Se no Gauchão o grupo é esse que está aí, para a principal competição da temporada, o Inter precisa bastante ainda para conseguir encarar de igual para igual Flamengo e outros times que são favoritos a conquistar a América. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos bastidores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base em Alvorada. Tudo sobre o Internacional tu vai encontrar aqui nos conteúdos do canal. E hoje eu vou fazer um conteúdo um pouco diferente, um tanto de opinião e um tanto de informação em cima dessa semana aí, basicamente, que o Internacional tem para reforçar o grupo de Roger Machado para a Copa Libertadores, Copa do Brasil e também o início do Campeonato Brasileiro. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal, ativa a notificação e bora lá, a gente cada vez mais crescer aqui, porque estamos com quase 60 mil inscritos. O teu like também é importante. O teu compartilhamento também é importante, seja nas tuas redes, nos grupos de WhatsApp, entre os teus amigos colorados, enfim, convida uma galera para estar aqui conosco, também nos comentários, trocando uma ideia sobre o nosso Internacional. Os conteúdos são para kto.bet.br, a melhor casa de apostas do Brasil. Totalmente reformulada, regularizada, junto ao governo federal e principalmente, cuidando do jogo responsável. Não vai jogar a casa lá, não vai brincar com o salário do mês, vai te divertir, cara. Bota lá 5 pilinha, é só pra gente poder pegar e ter uma ansiedade em meio dos jogos, pra ver o número de escanteios, número de falta, número de chute a gol, vitória do nosso time, principalmente agora no final de semana, Inter e Caxias, enfim. Brinca com responsabilidade e principalmente se tu tiver mais de 18 anos, porque senão não é um ambiente pra ti, beleza? Gurizada, eu quero falar com vocês sobre uma aflição que eu tenho. E aqui não é crise, não é pensar que mas o Inter não tem dinheiro, como é que a gente vai fazer e tal. É uma pensata que eu quero trazer em cima de questões envolvendo reforços. O Inter vai lá e traz o Ronaldo, traz o Carboneiro, traz o Vitinho, traz o Kaique Rocha, aposta no Natan ainda mais um tempo, por conta da lesão do Bruno Gomes. Realmente não perde ninguém em termos de negociação, apenas o Rômulo, mas os demais jogadores ficam no time do Roger Machado. A única diferença é que o Bruno Gomes tem uma lesão de ligamento, está praticamente fora da temporada. O Gabriel Carvalho tem uma lesão no pé, logo também está poucos meses aí basicamente com a camisa colorada ainda, porque vai voltar lá por volta de maio, e aí em agosto acaba basicamente o seu período de 17 anos, ele faz 18 e aí vai para o Al-Qadsiya, onde ele vai agora defender na Arábia Saudita. Sem contar ainda que no meio do ano tem o Super Mundial, em que para o futebol. Logo, a gente tem poucos meses aí do Gabriel Carvalho. Só que aí tem o Wesley, que teve uma lesão, tem o Alan Patrick, que tem uma lesão, e esses a gente não pode fazer nada. Só que tem algumas questões que me perturbam, nesse período aí em que o Internacional está na janela de transferências. Primeiro que a gente não pode ir para uma Copa Libertadores ou para um início de Campeonato Brasileiro com apenas o Bryan Aguirre. O Bryan Aguirre é um cara que pode até ter melhorado em si mesmo, mas que até o momento não mostrou que veio. Não mostrou ainda que é suficiente para vestir a camisa do Internacional. Tendo ele, Bryan Aguirre, como lateral direito de ofício, perdido a posição para o Bruno Gomes. Tudo bem que o Bruno Gomes estava bem e tal, transformou a lateral direita do Internacional a partir de um encontro que o Roger Machado teve,
né, de uma luz divina, basicamente, só que um lateral direito de ofício não pode perder para um volante, né? Vamos lá. Então, assim, eu já acho um grande erro. Nesse quesito, essa é a minha opinião, nesse quesito a gente tem o Willian como grande nome da direção colorada agora para a temporada. Vai ser dificílimo tirar ele de lá. Dificílimo, tá? Do Cruzeiro. Ainda que o D'Alessandro conheça os caras lá, que ele possa tentar uma composição, valores disso, valores daquilo, vai ser bem complicado, tá? Mas é o nome que o Inter quer. Para a zaga, trouxemos o Kaique Rocha, um jogador que lá atrás, 2022 e 2023, foi insuficiente e que acaba rebaixando o Atlético Paranaense, chega aqui dizendo que é um novo homem e tal, maravilhoso. Só que também é insuficiente, né? A gente tem o Rogel e o Cleiton Sampaio lesionado. Então, basicamente, a gente tem o Kaique, o Rogel e o Vitão, que é o inconteste, junto do Vitor Gabriel, que é também um achado do Roger Machado, mas que a gente só botou ele para suportar jogos de Campeonato Gaúcho. Ele pode ter jogado o o Grenal, que é um campeonato à parte, mas neste momento a gente não tem um enfrentamento do nível de Flamengo, de Palmeiras, Atlético Mineiro. A gente não sabe o que este menino pode vir a dar. Logo, ele é o titular e eu acho que ele está excelente como a titularidade do Roger Machado, mas nós precisaríamos de um jogador que, se ele não for bem, tu entre e seja em conteste. Hoje, o que se fala dentro do Beira-Rio é que o Inter não vai contratar zagueiros, que o Inter vai investir tudo no lateral direito e agora no volante para substituir o Thiago Maia, que foi embora. Até porque a gente tem o Fernando, que é primeiro volante, Luiz Otávio, que é primeiro volante, Ronaldo, que é primeiro volante. O segundo volante que a gente tem é o Bruno Henrique, que já tem uma idade um pouco mais avançada. Nós precisamos de uma reposição por causa do Thiago. O próprio Roger falou sobre isso numa coletiva. E aí surge uma informação do Douglas Demoliner, do Vozes do Gigante, de que o Inter teria ido atrás novamente do Elian Irala, do São Lourenço. Jovem, 20 anos, com muitos jogos, mais de 100 jogos com a camisa do São Lourenço, e que o Internacional contava com, já trouxe para vocês aqui na semana passada, um auxílio de investidores, de um grupo de investidores para comprar o jogador, colocar ele aqui no Beira-Rio e aí depois jogar ele para a Europa. Então começa a tomar forma a questão do Elian Irala novamente, o Inter negociando a partir desse dinheiro recebido pelo Thiago Maia e pelo até mesmo pela economia que vai fazer em cima de não ter de pagar o Thiago Maia para o Flamengo, principalmente os 750 mil euros que ia pagar agora esse mês, já não vai mais ser o Inter que vai pagar. Então, em cima disso, teria o Elian Irala como o principal foco. Eu estou dizendo para vocês que eu acho que o Inter precisa de zagueiro e essas posições que acabamos de falar, principalmente porque a gente não quer ser coadjuvante na Libertadores, né? A gente quer ser protagonista. E a gente sabe, por exemplo, que precisa de um cara para atuar do lado do Vitão desde final de setembro, início de outubro, quando o Gabriel Mercado lesiona. Então não dá para tu pegar e normalizar que tu tá indo para uma Copa Libertadores com um guri que jogou 10 jogos basicamente do profissional do Inter, que fez bons jogos, e eu concordo, mas que é um campeonato gaúcho para tu pegar e avaliar se ele realmente tem bala na agulha para encarar um River Plate e os principais times brasileiros. Não dá para tu normalizar que a gente está indo para uma Copa Libertadores com o reserva do Brian Aguirre sendo o Natan, e o Natan estava perto de deixar o Beira-Rio, treinando no Interturno, inclusive do CT Parque Gigante. Ele só foi chamado de novo porque o Bruno Gomes lesionou. Não tem como tu normalizar que a gente vendeu o Rômulo e que a gente está dando o Thiago Maia para outro clube e não tem uma reposição à altura. Então tem 7 dias o Internacional, isso sem contar um meia que possa fazer ali a função do Alan Patrick quando ele não puder estar,
e eu não estou nem querendo que o Inter tenha, por exemplo, o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, como o Cruzeiro teve, por exemplo. Mas um meia que possa daqui a pouco chegar com tranquilidade. Ó, lesionou o Alan Patrick. Tem esse cara. O Inter precisa trabalhar isso aí. O Inter precisa trabalhar talvez até mais um atacante. Porque se o Borré e o Valência estiverem fora na data FIFA, se um dos dois lesionar, a gente vai encarar com o Ricardo Matias? Então, esse planejamento que o Inter tem para ajeitar e corrigir em uma semana, olha, meu amigo, vai tirar aí o sono de muito torcedor colorado. Beleza? Se tu chegou até aqui, eu quero que tu opine. Bota aqui embaixo o que o Inter tinha que priorizar. Lateral, zagueiro, volante, pro lugar do Thiago Maia, mais um atacante, um meia, enfim. Quero que tu me diga como é que tu está entendendo essa janela de início de ano do Internacional e principalmente o que o Inter pode fazer nos campeonatos que vêm agora, os grandes campeonatos, tirando o Campeonato Gaúcho, né? Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Bota aí, vamos trocando uma ideia ao longo de todo o dia. Valeu, tamo junto, forte abraço. Tchau.